Pronto, eu tô filmando, mas a gente pode conversar. Me conta um pouquinho. Seu nome, quem é você, quem é Isabel, quem são os pais. Bom, meu nome é Dalgisa, né? Eu sou chefe de cozinha, né? Meu nome é Dalgisa, eu sou chefe de cozinha, né? Tenho uma neta, Isabel, e os pais dela são Mariana e Gabriel. Eles são médicos, não podem cuidar dela no momento, porque estão na residência, então assim, o tempo deles é muito curto. E eu fiquei com esse desafio maravilhoso de cuidar da Isabel, né? A Isabel é uma menininha que hoje tem 10 meses, né? Eu comecei a cuidar dela sozinha, sem a mãe, né? Com 7 meses. Até 7 meses ela amamentou livre demanda, sem nenhuma ingestão de nenhuma alimentação. E aí a gente veio aquela dúvida, né? Como seria a alimentação de um bebê hoje? Porque antes, quando eu cuidei dos meus filhos, a alimentação era assim uma coisa mais um pouco diferente, embora os alimentos seriam os mesmos. Aí a gente procurou uma assessoria, que no caso é a Vanessa, para tirar algumas dúvidas de como seria a introdução alimentar, quais seriam os melhores alimentos a introduzir primeiro, qual seria a textura, como é que seria a forma de introduzir esses alimentos, quais os horários. E para mim foi um desafio muito grande, porque na época dos meus filhos eram umas coisas diferentes. A gente comia às vezes a comida da casa, que era feita naquele momento. Existia a introdução de suco primeiro, depois vinha a fruta. E hoje as coisas são um pouco diferentes, né? Acredito que não é que é difícil, mas para mim foi uma novidade. Aí, com a assessoria da Vanessa, a gente foi, né, tentando introduzir de uma melhor forma. Fizemos uma aula prática para ver qual seria a melhor forma da textura dos alimentos, como cozinhá-los, como separar, né, como armazenar eles corretamente. Isso eu tive uma explicação muito boa, que para mim, né, mesmo sendo chefe, a gente não sabe tudo, né, de um bebê. Então, para mim não foi tão difícil fazer essa parte. Mas a introdução alimentar para mim é um desafio ainda até hoje. Isabel come muito bem, né? Assim, para mim ela come muito bem, embora ela tenha algumas restrições alimentares, mas isso é comum de cada bebê. Então, assim, eu continuo insistindo com aqueles alimentos que ela não aceita bem, e eu acredito que lá na frente ela venha aceitar, né, os alimentos. Entendi. Como você se sentia antes de ter as orientações? Bom, antes de ter as orientações, eu tinha, assim, um pouco de insegurança, né? Porque eu não sabia exatamente qual o momento certo de aplicar a alimentação, né? E outras rotinas, né? A rotina também do sono, como é que eu iria dar aquela alimentação e cronometrar o sono, cronometrar o banho. Todas essas coisas para mim eram novidade. Então hoje a Isabel tem uma rotina de sono, tem uma rotina alimentar, né? E lógico que isso tem uma variação de 1 hora, uns 30 minutos, mas isso depende do dia. Não existe uma regra, né? Uma regra específica. Hoje ele vai dormir 2 horas, hoje vai dormir 1. Cada criança tem o seu momento, né? Aí tem a fase da dentição, tem a fase de alguma gripezinha, alguma coisa, né? Isso é o que acontece. Mesmo com as orientações, surgiram dúvidas ao longo do tempo, não foi? Sim. Mesmo com as orientações, surgiram várias dúvidas, né? Mas, assim, dúvidas que, às vezes, até bobas, né? Eu, às vezes, tinha constrangimento de perguntar. Mas todas elas foram supridas. E, assim, eu perguntei perguntas bobas mesmo, banais, e não tive medo de perguntar. Porque, para mim, tudo era novo. Continua sendo. Eu continuo aprendendo com a Isabel, né? E as dúvidas foram sanadas no momento certo, né? E eu tive como mudar também de estratégia, porque também a gente estipulou, vamos fazer assim, hoje ela vai comer fruta de manhã e alimentar, né, ter a alimentação dela do almoço.
Aí naquele dia não deu certo, ela não comeu a fruta de manhã. Aí fui orientada a oferecer a fruta à tarde. E ela realmente alterou o horário, isso foi uma orientação e foi boa. Foi algumas coisas que aconteceram. Então, todas as vezes que você precisou, você teve um suporte ali pelo WhatsApp. Sim, todas as vezes que eu solicitei o suporte, eu fui atendida no momento oportuno. Pronto. E como você se sente hoje sendo uma avó, mãe? Que tipo de expectativa você tem? Como que é seu sentimento em tá conseguindo evoluir, mesmo que não seja um bebê que coma tudo? Bom, meu sentimento hoje, eu me sinto assim, muito bem e tranquila. Porque antes, para mim, era muito... Eu ficava assim, sem saber o que fazer realmente. E após a orientação que eu tive, após os ensinamentos, as coisas que eu consegui ter com assessoria, eu fiquei mais tranquila. Hoje eu me sinto mais tranquila com a quantidade que ela está comendo. Para mim é o suficiente dentro das possibilidades dela, né? E eu acho que a variedade de coisas que ela está comendo está muito boa. Apesar de que ela não come tudo que eu gostaria que ela comesse. Mas depende muito da evolução dela e depende dela, né? E os alimentos não é uma coisa tão simples de se introduzir num bebê, né? E existe a questão do tempero, que para mim também foi uma coisa assim, que eu não aceitava de jeito nenhum, né? A comida sem sal, sem praticamente nada, né? Só mesmo o próprio alimento. Hoje a Isabel come, né, a alimentação e, embora eu não acreditava que isso fosse acontecer, né? Mas graças a Deus tá indo bem. E a ideia do remolho do feijão, você tá fazendo? Sim. Então me conta um pouquinho como era a ideia do remolho. A questão do remolho do feijão eu contestei bastante, né? Porque nós, chefe de cozinha, não aceitamos muito bem isso. Mas a nutrição hoje, ela tem uma outra forma, outra linha a seguir, né? E realmente o remolho do feijão não faz a menor diferença no sabor do feijão, né? Muito pelo contrário, ele realmente não dá o gases como realmente viria a dar, né, se fosse o feijão normal. E eu aceito hoje bem o remolho do feijão e tenho me adaptado, inclusive em casa, né, a fazer o remolho do feijão, sim. Mudou alguma coisa na alimentação de vocês com a introdução alimentar da Isabel? Mudou, assim, para a questão de condimentação, né? Condimento que eu digo assim, o caso da pimenta, que nós somos mineiros e goianos, né, a gente gosta muito de pimenta. E no caso, como a gente tem um bebê em casa, a gente evita ao máximo a pimenta, né? A minha alimentação já era muito saudável, né? Eu sempre fui de orgânicos, eu sempre prezei por frutas mais naturais e comidas mais naturais. E a questão do óleo também, eu nunca fui muito de tempero de óleo, né? Mudou nesse sentido, assim, a quantidade de sal também já era pipoca, né? Então, assim, a alimentação mudou pouca coisa, mas a condimentação mesmo. Pronto. Tem alguma coisa que você queria dizer? Não, eu só tenho a agradecer, né, o carinho e o cuidado, né, que eu fui atendida e fui recebida. Eu aprendi muito com a questão da orientação nutricional. Para mim foi muito importante, porque a gente sabe muita coisa pelo fato de ser, né, chefe de cozinha. Mas o chefe de cozinha, ele sabe muito engordar as pessoas, né? Não trazer aquela coisa mais nutritiva. E eu, apesar de que gosto muito dessa área, né, saudável, eu aprendi bastante com a orientação, né? Tenho a agradecer. Que ótimo.